CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. 9h39. O assunto desta terça são as eleições municipais, mas também aproveitamos esse momento para estrear um novo quadro aqui na CBN Direito. Então, toda terça-feira traremos aqui um convidado especial para falar sobre direitos, né? Não só em relação às eleições, mas direitos em linhas gerais. E vamos destacar as eleições este ano, porque existe, assim, uma movimentação em Brasília para adiar as eleições. Pelo menos a intenção inicial é essa, adiar para dezembro as eleições municipais programadas para o início de outubro. E sobre esse tema eu converso com o advogado André Borges, que é advogado constitucionalista e tem aí anos de experiência nessa área. André, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à CBN e estreando o quadro CBN Direito aqui nessa terça. É uma honra. Bom dia a todos, especialmente aos ouvintes da Rádio CBN Campo Grande. André, quando a gente fala de adiar as eleições, né? É uma coisa que a gente não está acostumado a ver por conta de uma pandemia que mexeu com todas as estruturas. E qual é a avaliação que você faz dessa possibilidade ser real? Essa pandemia, ela tem se revelado gravíssima, né? E tem implicado em mudanças de toda natureza. Uma delas é a questão das eleições, né? O próprio presidente que assumiu ontem o Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, defende o adiamento das eleições para novembro ou para o início do mês de dezembro deste ano. Mas em Brasília, Ginês, o que se comunica é que se a pandemia avançar e se tornar mais grave ainda do que está se revelando, é possível até mesmo o cancelamento das eleições municipais e a unificação de todas as eleições para o ano de 2022. Ou seja, seriam prorrogados os mandatos de prefeitos e vereadores até 2022 e em 2022 seria feita uma eleição única para presidente, senador, deputado, vereador e prefeito, com a unificação dos mandatos. O que é algo que vem sendo defendido já há muitos anos no Brasil por muitas autoridades no sentido de reduzir os custos das eleições brasileiras. Custo este que é realmente altíssimo. Agora, em Brasília, isso já tem uma certa força de não só adiar, mas também estender o mandato atual dos prefeitos e unificar essas eleições? Então, os dois temas estão sendo muito debatidos em Brasília. Num primeiro momento, por conta dessa defesa do presidente atual do TSE, simplesmente o adiamento para novembro ou dezembro. Mas já existe um movimento no Congresso Nacional com uma apresentação de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que foi inicialmente assinada por 27 senadores da República, inclusive um senador aqui do nosso estado, o senador Nelsinho Trade, no sentido de simplesmente cancelar as eleições deste ano e destinar, Ginês, e nisto é um ponto muito importante, destinar os recursos da Justiça Eleitoral que ela utilizaria para a eleição deste ano para o combate ao coronavírus. Na sequência também, se isto for aprovado, teríamos a destinação dos recursos do fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para o combate do coronavírus. Pelo que eu observei em Brasília semana passada, que eu tenho escritório lá também, o movimento é no seguinte sentido: se a pandemia se tornar uma coisa insustentável, se ela se agravar mais ainda do que está hoje pelo Brasil afora, é possível que esta PEC seja aprovada, né? Alterar a Constituição não é das coisas mais fáceis. São 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de votação no Senado e 3/5 dos votos dos senadores e dos deputados. É o quórum mais difícil de ser obtido no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é impossível. Nós já temos no dia de hoje, Inês, 101 emendas à Constituição brasileira. É difícil aprovar uma emenda, mas não é impossível, como a experiência brasileira está a revelar. É claro que existem muitos interesses políticos também nessa questão de se prorrogar o mandato. Talvez os partidos que estejam no poder gostariam disso. Isso já se discutiu em tempos passados também, a possibilidade de uma unificação, até para reduzir custos com eleições. Talvez a pandemia, olhando para o lado
positivo, seja o ponto de partida para, de fato, se concretizar essa unificação? É triste, né, realmente utilizar essa situação da pandemia para algo favorável, mas isso, lamentavelmente, pode acontecer. E eu, particularmente, sou defensor dessa PEC. Acho que ela veio em bom momento, né? É realmente inacreditável que um país com tantas carências financeiras como é o Brasil, utilizar, Ginês, a cada 2 anos, bilhões e bilhões de reais para eleições. Eleições que podem ser, com enorme tranquilidade, serem unificadas. Mais adiante, falando-se até em acabar com reeleição e aumento dos mandatos, ao invés de 4 para 5 anos, acabando com a reeleição. Isto é extremamente saudável. O grande, porém, Ginês, é que o presidente atual do TSE, que assumiu ontem, Luiz Roberto Barroso, já deu mais de uma entrevista, que está disponível aí na internet, dizendo ser contra a unificação dos mandatos. Ele é um constitucionalista muito respeitado aqui no Brasil e ele acha que essa prática de fazer eleições a cada 2 anos é muito saudável, porque leva o brasileiro a se preocupar mais com as questões públicas e a participar mais da vida democrática do país. Nesse ponto ele tem plena razão, mas também existe o outro lado de utilizar tantos e valiosos recursos públicos para uma eleição que pode ser unificada e ser realizada mais espaçadamente. André, aprofundando um pouquinho a tua lógica, a tua teoria, além da questão econômica, né, de se gastar menos, quais seriam as outras vantagens que a gente poderia aí contemplar numa possível unificação? Eleição a cada 4 anos apenas para todos os cargos. Ginês, o essencial seria isso, seria reduzir o gasto público com eleições, né? No segundo momento, dar mais organicidade a esse sistema eleitoral, padronizar o sistema eleitoral brasileiro, Ginês, que é, com todo respeito, quase que uma bagunça institucional, com todo respeito. Vou dar um exemplo. As eleições brasileiras, Ginês, elas são reguladas por pelo menos 5 leis federais. É uma tremenda confusão tratar de direito eleitoral no Brasil. São pelo menos 5 grandes e complexas leis a regularem o sistema eleitoral brasileiro. Então eu acho que é chegada a hora de dar mais organicidade, de arrumar, sistematizar o sistema eleitoral brasileiro. Isso passaria num primeiro momento em unificar os períodos dos mandatos eletivos e mais adiante, uma situação quase que vinculada à outra, reorganizar o sistema jurídico do direito eleitoral no Brasil para torná-lo, Ginês, mais compreensível para o cidadão que irá votar e também para aquele que colocará o seu nome para ser votado, ser eleito para algum cargo público no Brasil. Então vejam que uma coisa leva a outra, sempre no sentido de reduzir gastos públicos para utilizar esses recursos para coisas muito mais relevantes, como é o caso do combate a essa terrível pandemia, e num segundo momento, tornar o sistema eleitoral brasileiro mais compreensível, especialmente para aquele que é o dono de tudo, que é o povo brasileiro, né? Falando ainda em situações de vantagens e desvantagens de uma possível unificação, unindo, né, juntando só uma eleição a cada 4 anos, isso não dificultaria, por exemplo, a renovação política? Sim. Talvez não, certamente... Seria um efeito colateral. Sim, é nisto que se firma o raciocínio do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele acha que numa democracia com tantos altos e baixos como a brasileira, com tantas rupturas institucionais que tivemos ao longo da história do Brasil, já estamos na 7ª Constituição do Brasil, enquanto outros países mais avançados do mundo, como os Estados Unidos, têm apenas uma Constituição desde o início da sua história republicana. Então o Barroso sustenta isso, que essa questão de fazer eleição a cada 2 anos é uma experiência que leva ao amadurecimento da democracia. Mas eu confesso, Ginês, que eu acho que nós podemos vivenciar essa situação também com uma eleição organizada a cada 4 ou a cada 5 anos. O que me preocupa muito é, num país com tantas e enormes carências financeiras, gastar a cada 2 anos, Ginês, quase 5 bilhões de reais para fazer novas eleições. É muito dinheiro, e dinheiro que faz falta em vários outros setores. André, para a gente finalizar e arrematar, do ponto de vista prático,
né? A gente falou aqui da PEC que está sendo formulada lá no Senado, já tem ali pelo menos 27 assinaturas de senadores para essa PEC entrar em vigor e funcionar para essa eleição. Qual que é o trâmite? Você já disse também que é bastante complicado, complexo para aprovar isso, mas teríamos tempo hábil para reorganizar todo o calendário eleitoral? Eu acredito que sim, Ginés. Infelizmente, se essa pandemia avançar e se tornar mais grave do que já se apresenta, a classe política irá se unir em torno deste assunto. Vejam, Ginés, no momento da apresentação da PEC no Senado, ela já contou com mais de 1/4 do total de senadores. Nós temos 81 senadores e 27 já assinaram o texto do projeto de emenda à Constituição. Então, pelo que eu ouvi lá em Brasília, nos gabinetes lá do Congresso que eu visitei, a situação é esta. Se a situação avançar e ficar pior do que está, essa PEC tem chance sim de ser aprovada. E ao invés de nós termos simplesmente a prorrogação da eleição para novembro e dezembro, serem canceladas as eleições deste ano. Eu quero agradecer aqui a entrevista com o André Borges, advogado constitucionalista, esteve aqui hoje na Rádio CBN, estreando o nosso quadro CBN Direito, destacando as eleições municipais. André, muito obrigado pela entrevista, um ótimo dia para você. Muito obrigado pelo convite e sucesso a todos. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.